Pronto, numa primeira instância era importante perceber, de facto, que quando o médico entra na prescrição, no fundo, qual é o acesso, ou o grau de acesso à informação a nível do doente. Estamos a falar de um acesso direto a um histórico clínico, a uma informação ou alarmística logo presente sobre toda a parte dos antecedentes, se existem, se não existem, ao registro de constantes vitais, que já vêm também eventualmente de trás, ou o próprio médico também fazer esse registro e depois ter uma possível interação a nível da prescrição, como por exemplo com as doses, não é? Ou seja, se eu tenho um conjunto de informação de constantes, como os peso, altura e por aí adiante, haver logo uma interação direta na prescrição, pronto, e todo o conjunto de alarmísticas que possam aqui, numa fase inicial, antes de começar a prescrição, o que é que neste momento o médico visualiza. Portanto, eu queria começar então por estas primeiras questões, para perceber um bocado como é que atualmente, o que é que sucede a nível da prescrição. Eu sei mais ou menos o que é que sucede, porque eu conheço e fiz parte do grupo que desenvolveu a prescrição, mas gostava de perceber o que é que atualmente vocês sentem com a prescrição neste nível e o que é que eventualmente também poderia ser, qual é que aqui os pain points aqui, pelo menos nesta parte inicial, antes de passarmos já exatamente ao registro da prescrição, ok? Esta seria aqui a primeira abordagem, ok? Eu não sei se concordam, se faz sentido. Sim. Posso começar eu? Neste momento são o sistema de prescrição e o sistema de registro clínico são sistemas um bocadinho dissociados, ou seja, são sistemas que estão... nós não temos esta interação entre o que é o registro da informação clínica, o que é o registro que nós fazemos, de antecedentes, mesmo sinais vitais, o peso, a função renal, como o sistema de prescrição. O sistema de prescrição é um sistema, espero que a doutora Teresa não leve muito a mal o que eu vou dizer, mas que é muito virado para a gestão de estoques de farmácia Sim. Exatamente. Mas não integra com este registro. Também a maneira como fazemos o registro clínico é em folha de papel, não é? É um texto livre, uma folha de papel informática, quero eu dizer, em texto livre informático, não havendo campos específicos, nós não fazemos isso cruzado. Tem havido, ultimamente, uns upgrades o MedH, desde que se incorporou o MedH, que se introduziu aquele sistema de conhecimento e possibilidades de interações integradas. Mas neste momento são dois sistemas isolados que dependem do clínico que toma as decisões para calcular essas integrações, seja os antecedentes históricos, seja a informação da história clínica, não há grau de alarmística integrada, interrelacionada entre os dois registros. Fazemos é o mesmo core, mas não partilham a informação. Quais são muitas das limitações que... eu estou a falar da prescrição interna. Sim. Interna. Hoje é mesmo o core, é só interna. A PEM, aquilo que nós chamamos a PEM, vamos provavelmente pedir uma pequena sessão em que vamos pedir, se calhar, as 5 coisas que custam mais, 5 coisas que custam menos, para aí depois nós também, em termos daquilo que vai ser desenvolvido, porque temos de desenvolver, porque é uma coisa que só existe para Portugal, mas vamos ter uma pequena são à parte um bocadinho mais para a frente. Não é? Sim, a prescrição interna, o que é que enferma, no meu entender, do ponto de vista do usabilidade, tem algum grau de complexidade, apesar de conseguirmos parametrizar protocolos e haver sempre mas é uma parametrização sempre muito local. Nós não temos, ou temos poucos protocolos transversais, e transversais tipo a todas as unidades. Um exemplo muito simples, uma prótese de joelho em Viseu tem o mesmo regime de
profilaxia antibiótica, ou deveria ter o mesmo regime de profilaxia antibiótica da CUF de Descobertas ou do Porto, não é? E termos esse tipo de protocolos interunidades de transversalização da boa prática, que até é um indicador de medicinas desse tipo, é difícil porque tem que se quase operacionalizar isso unidade a unidade. Ou seja, o que está a dizer é que, mesmo que, ou seja, em termos de governance, hoje em dia a José de Mel Saúde já tem essa visão de grupo, ou seja, há imagino, um grupo clínico que define mais ou menos as boas práticas de algumas áreas e que se estendem ao grupo. O desafio que vocês têm sentido não é tanto esta governance, mas é mais operacionalizar, porque cada unidade tem uniformizar. Porque essa questão da profilaxia antibiótica é um critério de auditoria das usinas, ou seja, todas as nossas unidades, e são todas, CUF Porto, CUF Viseu, Torres Vedras, estão sujeitas a essa auditoria ou seja, nós somos externamente obrigados a apresentar esses indicadores e depois internamente, em termos de organização estrutural, informamos nestas parametrizações local a local, cá está, para conseguir ser compliant ou tornar o sistema resiliente é esse tipo de boas práticas. As boas práticas estão já definidas, são transversais, somos todos avaliados externamente pela mesma Vitória, mas depois, unidade a unidade, é que temos que redesenhar o sistema de prescrição para, neste caso concreto da profilaxia antibiótica, para que se suspenda automaticamente às 24 horas, e esta, por exemplo, tem sido a última das dores que temos cá na nossa unidade, porque é muito fácil um médico pôr o antibiótico e depois esquecer-se de colocar uma dose de fim, e um dos critérios que é auditado é mesmo a suspensão às 24 horas da dose antibiótica, e é um dos problemas que temos que andar sempre a desenhar o sistema de prescrição de maneira que automaticamente cesse essa medicação. Isto é um exemplo muito prático de uma norma que é transversal a todas as unidades, que é auditada em todas as unidades e que o sistema não é capaz de ser robusto a prevenir esse erro. Depois, outra das grandes dores, se tivesse que resumir isto em duas grandes dores, uma era este desenho transversal de maneira de boas práticas uniformes, a outra é o que nós falávamos na última reunião, a dificuldade que temos na reconciliação terapêutica, e uma grande mais-valia que um novo sistema core conseguiria ganhar era ter uma integração fácil e com usabilidade daquilo que é a medicação de domicílio que o doente faz para aquilo que vai ser a tabela terapêutica do doente quando internado. E então, no doente cirúrgico, que é uma porcentagem muito grande de doentes das nossas unidades, não é? Essa integração terapêutica também é feita, como diz o engenheiro Vera, à conta de uma unidade de carbono, que é o médico que leu, que vê e depois volta a introduzir, e sabemos que há sistemas mais ágeis, não é? Em que essa integração, essa informação colhida, seja na consulta, seja isso colhida de uma maneira estruturada, consiga verter para uma tabela e fazer quase a conversão automática. Ou seja, eu, se não tenho a rosuvastatina 10 miligramas, tenho um equivalente farmacêutico, e isso há sistemas que já o fazem de maneira mais ágil e mais fácil. Sim, esse tema definitivamente vamos falar mais à frente nos workshops, que será precisamente a parte da reconciliação terapêutica. E hoje em dia, acho que vocês já referiram isso, ou seja, tem uma prescrição de texto livre, mais ou menos para verem o big picture todo, mas ainda não está catalogado para poder depois ter outro tipo de diagnóstica, imagino. Não. Okay. Não, que isso é uma das coisas que vocês já referiram e a gente sabe disso. E uma das educações que vamos ter que fazer aos profissionais também é para ser compliantes com um bom registro, não é? Cá está. Como o sistema não fornece essa capacidade, se calhar as pessoas também registram em texto livre e não têm essa... havendo uma possibilidade de haver esse tipo de integração e mais-valia, e a sinergia maior, se fizermos registro estruturado de uma maneira que seja estruturada, consigamos depois ter essas mais-valias em termos disso, fará também como isto para conseguir formar melhor as pessoas, a fazer melhor isso. Ok. Bom, de facto, aqui nesta primeira área de informação do paciente, a nossa visão é que
o médico, quando entra na prescrição, já tem à cabeça, porque, no fundo, o ECOS, também já para transpor um bocado para a solução, o cabeçalho da solução, onde está a identificação do doente, tem logo um conjunto de informação propícia para o médico aceder de forma rápida, não só ao histórico do clínico do doente, como também um conjunto de sinaléticas, e através dessas sinaléticas poder logo entrar em algumas opções para visualizar e para fazer os registros, por exemplo, dos antecedentes, das reações adversas, dos hábitos e por aí adiante. Ou seja, acesso rápido, sinalética presente, e ao mesmo tempo que está a fazer ou iniciar a prescrição, consegue ter logo acesso a esses dados de forma rápida. Essa acaba por ser aqui a visão, e é assim que funciona o ECS, e depois vamos mostrar quando entramos dentro de parte dos workshops. É claro que depois temos aqui algumas questões que teremos que também discutir um bocadinho mais, percebendo também como é que nós fazemos esse tipo de registro, mas para onde é que queremos ir, que é precisamente, por exemplo, a questão das partes das alergias e das reações adversas. Temos que ver muito bem, portanto, a parte do separa, como é que vamos, não sei, neste momento vocês têm esse módulo, como é que fazem esse tipo de registro? Cá está, eu sou um médico híbrido, não é? Sou médico da pública e da privada, e no sistema, exatamente, nós já fazemos o registro pelo CIPARA, pelo catálogo português de reações de alergias e reações adversas, e isso integra no módulo da PEM em todas as prescrições que fazemos, que eu agora ia dizer, quer interna, quer externa, não tenho garantia que internamente isso integre, mas eu se registar no clínico a reação adversa, uma alergia que o doente tem, isso na prescrição externa, sei, isso tem garantia que acontece, essa integração cruza, ou seja... Já uma questão, porque é assim, é uma dúvida que eu tenho, naquilo que é... o registro dessas alergias medicamentosas, aquilo é feito por grupo da ACT ou é mesmo ao princípio ativo em si? É o princípio ativo, ele vem catalogado no CIPARA vem por princípio ativo. Nós, quando penicilina tem benzilpenicilina, penicilina sódica, penicilina sem outras especificações, aquilo tem, o catálogo vem pelo princípio ativo. É basicamente o catálogo do Infarmed, existente ou autorizado para Portugal, que basicamente tem todos, basicamente, os princípios ativos que são comercializados e legais em Portugal, ok. Sim, depois também tem o pólenes e pelo gato e tem uma série de ambientais e alimentares, que são outro catálogo, sim, a gente... Exatamente. Mas no S-Clínico, no sistema público, isso cruza e fica guardado como histórico obrigatório, ou seja, se o doente for depois ao centro de saúde, houve lá um registro de um médico anestesista que lhe diz que o doente teve uma reação ao rocurónio, exatamente, e então isso depois está, porque como os sistemas agora estão integrados, isso passa dos cuidados de saúde primários para os cuidados hospitalares e vice-versa. No sistema, aqui connosco, no sistema privado, nós não temos, apesar de termos esses campos específicos também, não temos essa integração, sim, mas não temos E falávamos na semana passada da questão também dos doentes oncológicos, a necessidade dos clearance de creatinina e necessidades de muitas vezes nós precisaríamos num tubi, não é? Num sistema que nos ajudasse até a ser melhor clínico, ou seja, que já tivesse essa inteligência incorporada. Eu, por exemplo, se estou a prescrever um antibiótico num doente que está identificado que é insuficiente renal e que até tem um cálculo, integra com as análises e tem lá o valor da creatinina e já diz que o doente tem uma clearance abaixo do normal, e eu ter a sala mística inteligente a dizer, o doutor está a prescrever um anti-inflamatório num doente que já tem um clearance de creatinina abaixo de 30, não é? Uma boa prática, tenho certeza que quero fazer isto. Isto era ou seja, o sistema ensinava-me a mim a ser melhor médico. Sim. Não, mas a ideia também é conhecermos todas essas regras para depois montá-las, porque para mim isso faz todo o sentido. É chegarmos ao ponto de eu receber umas análises, e as análises para determinados critérios, portanto, está acima, e então vai-me sugerir uma alteração de uma determinada dose de um determinado medicamento.
Sim. Nos medicamentos que são lesivos para a parte renal, isso é introduzir o conhecimento à Isso mesmo. solução, exatamente, é bem colocar. Porque nós vamos ter... Sim. Diga. Sim, mas isso tem esse lado pedagógico, coisa assim, ou seja, até ensina clínicos a ser compliantes com as regras de boa prática. Não é? Sim. Estes pontos de Clinical Decision Support são fundamentais e queremos explorar com vocês todas estas hipóteses para montar aqui. Neste momento o ECOS não tem esse tipo de alarmísticas, não vai tão longe, mas a ideia, e é o que faz todo o sentido, é montar este Clinical Decision Support em cima. E vamos explorar com vocês aqui todo o tipo de informação possível de interação. Já sabemos que há umas que são mais básicas, por exemplo, eu estou a falar, e é algo que depois vem das parametrizações também a nível do medicamento, em poder fazer os ajustes de doses ou sugestão em função do peso, da idade e por aí adiante. Então, para a parte da pediatria, mais fundamental mas depois ir lá mais à frente, não é? E chegarmos ao ponto também que, mediante diagnósticos, fazer sugestão de protocolos, fazer interação com os dados clínicos, como falei há bocado, portanto, tudo isso a ser explorado e tentarmos montar. Isto será o sistema ideal, não é? Exatamente. Então, assim, a largo prazo é para isso que queremos, basicamente, que os sistemas sejam também um suporte em decisão clínica, basicamente não vão substituir, mas que facilitem, sejam um facilitador. E por isso vamos só no futuro vamos falar de regras, não só de regras de negócio, mas também de bases de conhecimento que nos permitam mais ou menos rever essas mesmas regras de negócios para dar esse suporte à decisão clínica. Certo, e como o Préstimo disse, num futuro, não, isto é claro que é um trabalho que vai ser feito agora ao longo do tempo, não é? Sim, eu diria que provavelmente vamos começar ou seja, aquele controle por doses peso ou doses máximas ou um conjunto de regras, sim. Depois vamos querer, se calhar, começar logo com as interações gás que são essenciais, ou seja, depois vocês vão ver que vamos construir essa priorização. Imaginemos que a gente faz uma lista de 10 macro-itens e vamos dar uma prioridade e é esse o caminho que vamos mais ou menos seguir. E acho que depois todos facilmente vamos dizer quais é que são mais prioritários e aqueles que são menos, sendo que o caminho é para seguir. Não é para deixar uns para trás ou outros para a frente, é só uma questão de prioridade, ok? E sabemos que uns que vão ser muitos os alicerces daquilo que vai ser a solução futura, e essa vai ser a nossa prioridade, e depois vamos por aí em cima até chegarmos ao telhado. Muito bem. Pronto. Agora queria entrar mais numa fase mais da discussão da própria prescrição e passar aqui por alguns pontos, uns mais sensíveis que outros, e tentar perceber também portanto, o vosso feedback relativamente também a cada um destes pontos, o que é que existe, o que é que não existe, se há dificuldade, se não há dificuldade, e tentar perceber aqui alguns circuitos. Por exemplo, podemos começar já aqui no primeiro ponto, a própria seleção do medicamento, a forma como é pesquisado, se tem a questão dos favoritos, portanto, suponho que façam só a pesquisa por DCI, não é, do medicamento, portanto, perceber aqui um bocado aqui a mecânica, porque isto é importante, não é? Porque isto é o dia-a-dia, é um passo que é sempre feito pelo médico aqui no momento da prescrição, e isso tem que ser bem feito e tem que ser fácil, não é? Tem que ser ágil. Queria perceber aqui um bocado. A pesquisa por DCI, não é? Por princípio ativo, e é ágil, é robusto, ou seja, não é? Conseguimos ter... Não há assim grandes dificuldades. Okay. Eu sinto que seja dificuldade que tenha que andar à procura de medicamentos. A ideia é o utilizador, neste caso o médico, claro, começar a escrever um medicamento e vai havendo um filtro, não é? À medida que eu começo a escrever, começa-me a filtrar e dá-me as possíveis hipóteses de seleção do medicamento. É claro que eu preciso de uma ordem de enter para... Não faz isso... Não é como é escrito. Não, eu não percebi, doutor, desculpe. Ele não é... Ou seja, ele precisa de uma ordem de enter. Tem que, por exemplo, rock crónia, tem que pôr rock e enter. Ele não faz isso automaticamente. Como se fosse uma sugestão automática de um texto de sugestão automática. Ele não faz isso. Ele faz, após uma ordem de fetch, não é? É que ele pesquisa a partícula que eu... Sim, mas é um problema. Não faz o auto
O auto... Sim, como eu costumo dizer Exatamente. que é tipo a pesquisa Google que vai mostrando as opções, não é assim, basicamente tem que escrever, fazer enter, dá-me resultados. Isso, exatamente. Só para... Não é- Mas isso também. Mas isso depois vemos, ok? Depois, quando estivermos no workshop, vemos mesmo logo como é que funciona e depois percebemos se há aqui... E agora pesquisando pela partícula do consoante o registro, como é a ficha de medicamento, como está registado. Se houver, cá está, e aí já varia eu uso o mesmo sistema da Glint na prescrição interna, na PUF e no Hospital Santo António, nas duas instituições, na pública e na privada. E diferenças maiores que eu vejo é a questão das parametrizações das fichas de medicamentos. Por exemplo, no Santo António eles são muito rígidos nos horários de administração. Eles definem que o paracetamol é só administrado às 7, às 15 e às 23. E as posologias estão pré-definidas, de acordo com a equipa de enfermagem, em horários definidos. E isso, eu acho que já falamos disso também numa das outras sessões. Se eu dou um paracetamol a um doente às 15 não, se eu dou às 18, já me vai colidir com essa pré-definição da ficha do medicamento. O paracetamol está definido para ser administrado às 7, às 15 e às 23, e eu se der às 18, já cairei entre a dose das 15 e das 23, e isso depois causa transtorno em termos de reajuste, em termos de dose, de tempo, de intervalos de segurança nas doses. Não sei se me fiz entender, se me baralhei nisto. Exatamente. E então, isso essa necessidade de haver flexibilidade ajustada à dose inicial, não é? Mantendo na mesma as 8 horas de intervalo de segurança. Isso é um ponto aqui mais para baixo, que eu ia falar também sobre isso, que é precisamente sobre a questão dos horários também, a adaptação dos horários de enfermagem. Já chegamos lá e falamos já um bocadinho sobre isso. Aqui, só para terminar aqui a parte da seleção do medicamento. Sim, a ideia é, eu vou escrevendo, à medida que eu vou escrevendo, vai-me fazendo um filtro, até chegar a todos os medicamentos que têm aquelas palavras que eu escrevi. Okay? Muitas vezes, essa seleção de medicamentos carece ainda de lhes atribuirmos uma frequência e o horário que temos que queremos iniciar. Podendo estar isso já definido ou não, mas não há pesquisa de favoritos, não é? Não há possibilidade de eu dizer, olha, estes são os que eu mais uso. Sim. Há possibilidade de fazer protocolos pré-definidos, e também já vem na linha do bairro, vem aí mais. Sim. Pronto, nós, de facto, no ECOS temos essa possibilidade do médico poder logo identificar quais são os seus favoritos, e quando eu abro a minha lista de valor, parecem-me logo os medicamentos que eu considerei como os meus favoritos. Claro que depois posso entrar dentro ao fazer a tal pesquisa que falámos, em que imagino que se eu começo a escrever para, ele aparecem todos os medicamentos que têm para. À medida que eu for escrevendo para a seta, já começa a filtrar cada vez mais, não é? Até que chegar mesmo ao paracetamol. Ou haver algum outro medicamento que tenha algures no meio das outras palavras, o para, ok? Pronto, é essa a forma de pesquisa. Claro que depois podemos fazer aqui outro tipo de pesquisas mais exaustivas e até mesmo fazer a caracterização por grandes grupos, não é? do medicamento, mas acho que a forma mais simples e mais rápida, de facto, ou é através dos favoritos ou através de uma pesquisa rápida e começando a escrever um medicamento, não é? Exatamente. Okay. Já agora, e os favoritos, eu não sei se faz análise estatística aos mais receitados. Imagine-se um medicamento que não é definido a priori como favorito, mas que o histórico da utilização, da prescrição daquele profissional mostra que é um dos mais utilizados. Os mais frequentes, não é? Exatamente. Essa sinalização, porque isso, mais do que estar ativamente a definir quais são os favoritos, não é? O histórico de frequência, muitas vezes... Sim. E fazer uma sugestão de favoritos, não é? Quase como isso, não é? Exatamente. E até fazer isso seria inteligente. Eu não sei se mais alguém, Lara, se quiseres ir pontuando também... Não, sim, a oftalmologia usa muito pouco a prescrição interna, como sabes, quando é insistir internamente, até pedimos muitas vezes a ajuda dos nossos colegas anestesistas
facto estamos muito menos à vontade. Mas realmente a principal dor é mesmo essa, é de haver uma total falta de integração e sem querer ir para a externa, que é facto é que nós usamos mais, mas muitas vezes temos necessidade, mesmo em contexto ambulatório de consulta, ter conhecimento da medicação que o doente faz. Temos muitas vezes doentes idosos que não nos sabem dizer e, portanto, essa funcionalidade da ficha centralizada e da integração ser-nos-ia muito útil, para não dizer essencial. Mas sim... Ok. Pronto, eu não sei se existe atualmente o conceito do medicamento de texto livre, não é? Ou se isto só se aplica eventualmente aos medicamentos de domicílio, e mesmo assim não é bem texto livre, porque está um código interno, não é? Só que o código interno é usado para tudo, não é? Tudo que é medicação. Medicamento de propriedade do cliente. Sim. Exatamente, que é depois... Eu não sei se estes medicamentos de texto livre são aquelas preparações de oficina de farmácia, não é? De mistura de X partes disto, mais X partes daquilo, não sei se... Isso é, pelo menos na minha área, na minha atuação clínica, e a maior parte dos meus colegas, é pouco prevalente, se calhar só em áreas como dermatologia, ou é que essas misturas de farmácia de oficina que são feitas em preparação é que se calhar, não sei, não me sinto com propriedade para poder avaliar. Não existe, Nuno, não temos prescrição de texto livre. Ok. O fármaco médico que queira prescrever, que não faça parte do nossa base de dados, nós temos que o criar. Certo, pronto. É porque o ECOS tem essa funcionalidade, é algo que tem que se desabilitar, porque o facto de eu estar a prescrever em texto livre, depois rebenta-me aqui o circuito todo, não é? Sim, exatamente, estamos no hospital privado, PVP associado, não pode acontecer. Exato, muito bem. Ok. Pronto, a medicação do domicílio, pronto, ok, já percebi, já falámos isto também, era só para pôr aqui a nota para não perder aqui o fio à meada. Sim, este problema de integração, não é? Este problema de conseguir fazer esta seamless, smooth integration, não é? Conseguir passar esta informação, que é a informação do evento do domicílio, para que e isto nós num to-be utópico, que às vezes estamos sempre, é o que nós queremos, isto poderia ser uma função externalizada para o próprio doente, no portal do paciente, enquanto estivesse em casa a entreter-se a fazer essa ficha no registro, porque nós vemos, e eu vejo aqui na minha população mais geriátrica, que eles vêm muitas vezes com uma ficha colada, com toda a medicação, as caixinhas todas que fazem, os rótulos, eles têm brio nisto, em trazer para a consulta essa ficha de documentação domiciliária, por isso era só traduzir isto para o modo digital, exatamente, fazer, e isto é este registro de medicação de domicílio é algo que nós conseguiríamos externalizar com um doente e a aplicação. E quando chega ao hospital, já todos os intervenientes já têm essa informação que foi registada de casa, não é? Claro. Exatamente, e depois isso transverter com facilidade para a prescrição interna e a alarmística de suspensão, tudo isso. E isso era, numa visão utópica, seria algo. Mas neste momento a medicação de domicílio é introduzida, há uma designação que é a medicação propriedade do cliente, que também tem alguns truques, algumas manhas para se conseguir fazer de uma maneira ágil e fazemos a introdução em texto livre, não é? Muitas vezes, seja por nome comercial, seja por nome clínico, fazemos essa introdução manual. Posso só aqui acrescentar uma nota do ponto de vista do outro lado de quem recebe a prescrição. À data de hoje, a forma como está organizado, a possibilidade de prescrição por parte do médico e da medicação para o cliente, mas quando ela é visualizada para a enfermagem, tem-nos gerado aqui algumas dificuldades de interpretação e de potencial. Portanto, temos que melhorar depois a forma como nos aparece a designação do medicamento, porque depois a designação é em texto livre.
E depois a dose, a via, tenho-vos a dizer que tenho na área da gestão de risco, nós temos recebido, não sei se em Viseu tem acontecido, Vitor, mas nós temos recebido alguns reportes relacionados com esta dificuldade depois da leitura da prescrição no âmbito da medicação por propriedade do cliente. Depois dificulta. No plano de trabalhos da medicação para administrar, pelo menos conseguem, à partida, ter uma sinalética diferente daquilo que é ou seja, daquilo que é mesmo fornecido pela farmácia hospitalar e daquilo que o doente traz de casa, ou é só uma lista e umas estão em texto livre e outras codificadas? É isso. Não, ela vem, sim, do plano de trabalho da enfermagem, ela aparece a designação medicação propriedade do cliente, em letras maiúsculas, e depois uma linha com o nome do medicamento. Okay, que o médico escreveu em texto livre. Sim, aí é que vem um risco, porque cada um escreve da sua maneira. Às vezes há médicos que até colocam por princípio ativo, genérico. E outros comercial, certo. E outros comercial. Bom dia. Olá, bom dia. Peço desculpa pelo atraso. Está, tudo bem. Bom dia, Paulo. Por isso, hoje, a forma como está hoje no sistema atual gera-nos a nós alguma dificuldade depois assim, esta medicação, sim, claro, e na nossa opinião, este tipo de medicamentos, pronto, para começar, vou explicar um bocadinho como é que funciona o ECOS. O ECOS, ou seja, o medicamento que vem de casa, o hospital já pode ter catalogado, ok? Já pode ter catalogado. Aqui a questão é que, obviamente, se o médico vai prescrever esse medicamento que já está catalogado, vai descontar depois estoque na farmácia, que não era suposto, porque o doente trouxe de casa, não é? Portanto, esta aqui também é aquela questão logística. Mas, do ponto de vista prático, só dizer, o nosso princípio, e a Margarida depois até pode falar com a nossa sociedade, por princípio, os médicos prescrevem sempre um medicamento, fazendo parte da lista dos medicamentos do hospital. Aqueles que não fazem parte da nossa lista é que nós aceitamos fazer como medicação para dar do cliente, questões de segurança, nomeadamente o tratamento do medicamento. Quando um doente entra, nós fazemos a recolha, portanto o doente entrega à enfermagem todos os medicamentos que traz no domicílio. Depois o médico, neste processo de conciliação terapêutica, prescreve aqueles possíveis e ele vem fornecido pela farmácia e nós não utilizamos o que o doente nos traz, só utilizamos. Ok, está bem. Só portanto, nós recolhemos tudo, fica guardado com a enfermagem. Aliás, até aqueles que não são usados, que nós não vamos usar porque a farmácia não tem, porque a farmácia tem, nós entregamos à família. Só ficamos claramente depois com aquele que não faz parte do nosso formulário terapêutico no hospital e que é importante para o doente fazer a continuação do ponto de vista de prescrição de medicamento. E por isso aí fica numa zona da sala de trabalho da enfermagem, armazenado, claramente identificado, e fazemos a administração só desses que no limite nós não conseguimos fazer com a farmácia. Eu peço desculpa estar a interromper, mas até esses medicamentos deveriam passar pela farmácia para validação do lote. Portanto, até esses medicamentos que nós não temos no nosso formulário, no To Be, porque já devia estar assim agora, deviam todos passar pela farmácia para verificação de lote, validades, essas coisas todas. Certo. Também só queria dar outra informação, porque vocês têm a perspectiva de o que é a prescrição em GLINT. Em B-Simple, nós temos um tipo de prescrição completamente diferente e muito mais adequado daquilo que está em GLINT. Portanto, em B-Simple, todos os medicamentos têm uma ficha em B-Simple, ele é importada a substância ativa diretamente de GLINT, mas depois em B-Simple há uma ficha do medicamento que é parametrizável e que foi parametrizada em cada uma das unidades para ser conforme com aquilo que deveria ser a ficha do medicamento em todo o lado, mas que para já só existe em B-Simple. Também é importante vocês terem essa percepção, isto é, mesmo o medicamento propriedade do cliente em B-Simple tem sempre substância ativa, tem sempre doses, via, que é posto manualmente pelo médico, o título é medicamento de propriedade do cliente,
mas depois o medicamento está completamente bem identificado com substância ativa, dose, via, forma farmacêutica. Não, aqui a questão, doutor, é precisamente perceber aqui a fronteira e de que maneira é que podemos, ou seja, achamos que de facto esse tipo de medicamentos deveria ter uma caracterização igual a um outro medicamento do catálogo do hospital, mas haver aqui uma propriedade ou faça diferente, não é? Que é precisamente que é um medicamento que veio do No to-be, eu diria, a lista dos medicamentos deveria ser igual, portanto, a lista total de medicamentos disponíveis em Portugal, e depois, no caso dos que eram extra-formulário, o programa identificava este medicamento não está no formulário hospitalar, deseja sinalizá-lo como medicamento de propriedade do cliente, e isso depois, para a farmácia, dava um consumo diferente. Isto é, não dava o consumo do medicamento, mas todo o preço de processamento, e porque a farmácia devia fazer essa validação, poderia ser cair lá. Eu só quero chamar a atenção para outra coisa, desculpem lá, é que eu estou de saída de banco e só consegui estar agora a ligar-me. Acabei de chegar a casa. O tipo de ficha de medicamento que nós vimos em ecos não serve, é impossível de usar aquilo. Eu posso-vos mostrar como é que a coisa está em B-Simple e que está bem e funciona bem, foi necessário parametrizar medicamento a medicamento, mas para o mesmo medicamento nós temos, obviamente a forma farmacêutica é sempre a mesma, mas temos que ter a diluição do medicamento, se for uma ampola, e depois qual é a diluição recomendada para a administração. E depois que tipo de administração é? Para o mesmo medicamento pode ser um bolos, pode ser uma perfusão, pode ser uma perfusão lenta. Portanto, nós temos que evoluir na solução futura, na prescrição, muito mais do que aquilo que está previsto daquilo que mostraram no ECOS. É assim, há duas coisas. A gente tem perfeita noção do que são perfusões, sejam bolos ou outro tipo de, eu diria, algo que é mais, é assim, não é exclusivo dos cuidados intensivos, é algo mais utilizado nos cuidados intensivos e vai ser mesmo algo que vamos discutir ao detalhe. Eu disse, é mais utilizado, não é exclusivo. E sim, eu diria que não hoje, mas depois já veremos na sua agenda, se calhar fazemos aqui fazer uma pequena partilha daquilo que gosta em termos de B5 que faz sentido e depois para nós consolidarmos um bocadinho tudo. Porque toda essa informação, hoje não, porque também não o pedimos, mas já que está a referir isso, sim, gostaríamos de ver isso e ter esses inputs. Olha, isto é importante, é certo para nós, ao menos tendo já essa informação logo à partida, quando formos começar a discutir os tubis, estamos um bocadinho com esse alinhamento, está bem? Eu só estava a dizer isto porque o as-is de Glint é perfeitamente mau. Não cumpre regras, é péssimo e não serve. O as-is que nós temos hoje em B-Simple é perfeitamente adequado e funciona. Nem sequer é o que eu gosto, é o que tem que ser porque está bem parametrizado, percebe? Eu ia acrescentar aquela dor que nós falávamos há bocado do intervalo de prescrição rígidos e fixos, por exemplo, o paracetamol 7, 15 e 23, a Glint melhorou melhorou essa dor, não é? Conseguiu resolver essa dor, conseguindo definir uma prescrição, definir de 8 em 8 horas. E selecionamos horas e de 8 em 8 horas e em função da hora de início da medicação, ele define o parâmetro de intervalo, ou seja, há muitas soluções que na prescrição da B-Simple, queria dizer, a B-Simple de cuidados intensivos conseguiu resolver essas dores da Glint. A B-Simple conseguiu resolver essas funcionalidades que a B-Simple dos cuidados intensivos e conseguiu para ultrapassar os constrangimentos que a Glint na prescrição tinha. Mas também eu tenho uma visão algo crítica também porque cá está, a B-Simple também tem lá alguns pitfalls, também tem lá algumas a questão da medicação de uma propriedade do cliente também, tudo que é passível de ser escrita manual em texto livre tem sempre, e incorre nos mesmos riscos que a Sofia falava de haver erros de transcrição, erros de interpretação ou ser
Mas sim, o B-Simple vai mais à frente, tem uma versão melhorada do que a definição interna comparativamente com o Glint. Vítor, tu tens de ter a noção que o B-Simple, a parametrização do medicamento em B-Simple é feita unidade a unidade. E a B-Simple, portanto, o programa, uma coisa é as potencialidades do programa, que são ótimas. Depois, a parametrização em cada uma das unidades teve que ser feita localmente, porque eles não tinham pessoas quando se instalou para isso. Fui eu que parametrizei a ficha de todos os medicamentos de todas as formas quando se instalou o B-Simple, percebes? Portanto, é natural que aquilo que tu vejas num sítio seja diferente do que nos outros sítios. No início também não sei se de transversalizar esse tipo conheces o programa de parametrização do medicamento? Não. Pois, é que é isso. O programa está ótimo, porque está para parametrização. Eu tenho as perfusões, a dose recomendada, os alertas, tenho tudo, só que teve que ser parametrizado pelos próprios nos diferentes locais. Mas as potencialidades do programa são muito maiores do que aquilo que tu provavelmente vês que está parametrizado aí na unidade, percebes? Estão a ver-me? Sim, Ana. Sim. A questão é que o que o Dr. Paulo está a dizer é só um constrangimento. Sempre que há medicamentos de fármacos novos em Glint, tem que ir alguém a B-Simple, no fundo, ativá-los para aparecerem em B-Simple. Mas neste momento, este constrangimento. Sim, imagino que seja um bocadinho. Sim, mas isso tem a ver com as interfaces, não é? Sim, exatamente, é isso. Nós também já falamos disso nas outras vezes. Um exemplo prático, eu se dou ordem de suspensão do acefazolina ao fim de 3 tomas, quando ele vai fazer o interface no B-Simple com o Glint, essa informação não passa e o antibiótico fica por suspender. E pronto, aí há funcionalidades. Era o que eu estava a dizer e eu concordo com o que dizias, Paulo. Ou seja, o ideal era que esse trabalho que tiveste, não é, fosse transversalizado, porque a B-Simple que eu contacto tem alguns constrangimentos e tem algumas limitações que a pessoa depois aprende a contorná-las, não é? Mas tem melhorias, é uma evolução superior à prescrição em Glint, mas tem estes constrangimentos que nós internamente também temos que usar dois sistemas diferentes que não são uniformes e que o interface entre eles também não é total, porque nós, um dos problemas que tivemos foi esse com as cefazolinas, que não dávamos suspendo ao fim de tomas e depois estávamos a ver que aquilo nunca mais suspendia porque não fazia essa integração ao ter alta da unidade. Para a enfermaria não integrava isso com o Glint e isso foi uma dor que tivemos que resolver, mas o ideal é que isso esteja transversalizado e que seja uniforme, que seja algo que... Sim, a única coisa que eu estou a dizer é que com ECOs nós não temos esse problema, que vamos ter só um sistema. O que eu estou a tentar dizer é todos os problemas da ficha do medicamento em Glint e depois em B-Simple, eles existem porque em B-Simple nós temos umas capacidades do programa de prescrição que são 100 vezes acima de Glint e, portanto, qualquer interface vai correr mal em alguma altura porque há muito mais informação de um lado do que do outro. Isso é óbvio, mas deixamos de ter esse problema em ECOs, porque vai estar tudo no mesmo. O que eu estou a dizer é que em ECOs nós temos que olhar para o tipo de parametrização da ficha do medicamento, porque a ficha do medicamento não é apenas uma coisa, como está o princípio de Glint, que seja para faturação. É para sistemas de apoio de decisão a médico, é para adaptar e inclusivamente correlacionar com dados laboratoriais, o to-be seria isso, e portanto a única coisa que eu estava a dizer é que se calhar temos que olhar para o tipo de ficha de medicamento que temos em B-Simple e olhar com o préstimo, com calma, para todas as potencialidades daquilo, porque há de ser uma coisa parecida que nós vamos querer ter em ECOs e aí só um sistema. Sim, é assim, um sistema vamos ter só e acho não, nós uma das coisas que queremos fazer e aí eu digo,
quer o corpo clínico, quer, digamos, a liderança em termos de farmácia, falámos um bocadinho daquilo que é a ficha do medicamento ou a caracterização do medicamento, que foi um dos temas que já falámos um bocadinho a semana passada, mas vamos começar muito por aí, porque nós temos que perceber como um todo as necessidades, o caminho que queremos traçar, porque algumas coisas podemos dizer, olha, no momento zero eu não vou utilizar, mas é necessário para o futuro e temos isto logo em consideração. Okay? Podemos vir a isso e a primeira ação que eu imagino que o Nuno tem em mente fazemos do B2B é sobre mesmo essa ficha ou a caracterização do medicamento e as necessidades futuras, mesmo que a gente diga, olha, logo a interação com o laboratório se calhar só vem no momento 2, não vem no 1, as interações é preciso isto, ou seja, percebemos as necessidades de negócio de parte a parte e olhamos para todo o circuito de medicamento, estas são as necessidades de negócio, estes são os desafios, e isto é o que nós vemos no futuro e dizer, então, em termos daquilo que ficha de medicamento, devíamos ter a capacidade, mesmo que não se defina logo no momento zero, de termos isto tudo. Mas já fica pensado para esses cenários. Okay? E isso é desafiante, no sentido de temos que rever e repensar em todos esses cenários para dizer, olha, então, aquilo que nós necessitamos em termos de caracterização do medicamento são estes cenários todos. Ok? Isso mesmo. Ok. Pronto, vou dar aqui um bocado de continuidade então que é às questões, uma vez que estamos a ver o ESIS, não é? Pronto. Este ponto aqui, o próximo ponto da sugestão de doses em função de variáveis, não é? Perceber também o que é que se tem alguma coisa, acredito que se calhar em B-Simple haverá mais do que em Glint, digo eu, só para perceber exatamente o que é que, portanto, em função do peso, da idade, estes seriam os mais básicos, não é? Mas, sim, esses são só os básicos, porque depois, isso já temos, não é? O que nós vamos querer ter é, além de ter esses parâmetros do peso, da idade, é também ter a correlação com dados laboratoriais. Isto é, o doente tem insuficiência renal, na ficha do medicamento está que o ajuste para a função renal para o clearance estimado é de X. Portanto, é uma série de interações que o 2B tem que ter, não é? Sim, e por exemplo, o 2B, sempre que prescrevermos determinados medicamentos sujeitos a doseamento, vancomicinas, dioxinas, sugerir para a lista de trabalho o doseamento criado deste medicamento, que ao fim do segundo dia devemos estar a fazer o doseamento sérico da fenicoína. Há uma lista de medicamentos que têm um intervalo terapêutico e essa integração transvasa só simples dose, peso ou função renal do medicamento, ou seja, isso também se gostava que pudesse ter essa abrangência maior. Ok. Coisas e horários, portanto, para Vítor, era um bocado aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? A adaptação, ou seja, o que é que o médico, quando está a fazer a prescrição, qual é que é a lista de valores que lhe surge, não é? E qual é a adaptação aos horários de enfermagem. O ECOS, neste momento, o que faz é um bocado aquilo que se falou há bocado, que eu estou a dizer que é de 8 em 8 horas, e vou dizer que começa a partir desta hora. Okay? Isto foi feito um bocado também numa filosofia em que os horários de enfermagem são transversais, coisa que não vai acontecer aqui, não é? Eu percebo que vamos ter que chegar aqui a um equilíbrio e a um consenso, não é? Porque isto depois torna caótico a vida dos enfermeiros lá em cima. Se tivermos 10 dias, cada um a começar o paracetamol a uma hora diferente e a respeitar o intervalo de 8 horas à hora que começaram, não é? Isto torna-se impraticável porque um começa às 7, um vai ter às 15 às 23, o outro às 8 às 16 às 24 e é preciso um enfermeiro para ir hora a hora distribuindo o medicamento. Isto depois terá que ser equilibrado entre o ajuste, qual é que é o ganho, entre ter horários pré-definidos para a prescrição, que sejam adequados às rotinas e aos ciclos de trabalho da equipa de enfermagem e também às. Sim. Há que ter a noção é que esses horários são diferentes serviço a serviço. Certo. Quando nós estamos a falar de uma urgência de unidade, é de uma forma. Quando estamos a falar, normalmente é no imediato, quando estamos a falar
numa enfermaria tem outros horários. É ficarem também com essa noção que essa parametrização de horários é diferente. Já agora queria perguntar... Diz. Não, só ia acrescentar que à data de hoje em Glint, nós enfermeiros podemos alterar o horário. Não podemos alterar a frequência, mas podemos alterar o horário exatamente por causa dessa questão de ajuste daquilo que são as rotinas dos serviços, não é? Há serviço onde é 8 às 24 é impossível porque são as horas de passagem de turno, noutros não são porque os horários dos turnos são diferentes e por isso nós enfermeiros conseguimos, respeitando a prescrição, a única coisa que temos é ajustar o horário, portanto, passado de 7h23 para 8 às 6h24. À data de hoje nós temos essa opção. Não, e é uma opção que é legítima e desejável, não é? Agora, obviamente que a parametrização de base por serviço, para evitar esse trabalho de acerto horário, devia ser automática por serviço e depois sempre a possibilidade do enfermeiro poder adaptar. Mas idealmente a parametrização por serviço devia ser automática, senão é um esforço extra que os enfermeiros têm que ajustar, não é? E o ajuste, porque depois com frequência temos de estar sempre a passar isso na passagem de turno, não é? Imaginem, os doentes chegou do bloco às 19, fez o paracetamol às 18, portanto ele tem prescrito para as 23, mas ainda é muito cedo, dá-lhe às 2 e depois acertamos de manhã. E portanto estas conversas manuais, dependentes da lembrança de cada um, potencialmente podem falhar e por isso eu acho que esta sugestão que o Vítor dizia, ele próprio, ou ter horários fixos e depois sugerir estas adaptações com base nos momentos em que se administra fora da hora pré-programada, ele fazer a sugestão de ajuste de horário automaticamente, isso não depender da transmissão de informação entre profissionais. E o que o Paulo disse é importante, não é? O regime da carga de trabalho de enfermagem é diferente numa enfermaria de uma unidade, não é? Em que cuidados intensivos há um enfermeiro para cada 2 camas, não é? Numa enfermaria há um enfermeiro para cada 20 camas, ou para cada 10 camas. 10, dá. Estamos a ser gravados. Consegue-se individualizar muito mais numa unidade de cuidados intensivos em conseguir ter essa especificidade do que uma enfermaria. Ok, isto é algo que vamos ter que adaptar muito bem. Portanto, basicamente o médico, quando está a selecionar uma frequência de 8 em 8 horas, mediante o serviço em causa, já vai adaptar a hora início da primeira toma, não é? Em função dos horários daquele serviço. Sim, a sugestão é dependente de serviço a serviço e depois é editável o início, que é pelo médico e pelo enfermeiro. Por exemplo, eu estou a prescrever analgésicos, eu não vou prescrever 3 analgésicos de 8 em 8 horas à mesma hora. Claro. Portanto, uns vão começar daí a 3 horas, outros daí a 6 e outros começam na hora. Portanto, a hora de início tem que ser sempre parametrizável, ou deve apresentar um default, mas parametrizável e depois pode ser ajustado pelo enfermeiro ou pelo médico consoante as necessidades. Ok, essa sugestão é que seria adaptada aos horários do serviço e depois ser alterada. Sim. Okay. Exatamente. Ok. Muito bem. A próxima questão tem a ver com a forma como é visualizada a prescrição, ou seja, quando gravam ou seja, como é que fica ordenado, não é? Se vocês veem, acredito que entre Glint e B-Simple também seja diferente, mas aqui a ideia é perceber quando acabam de gravar a prescrição, ou seja, à medida que vão prescrevendo, vão selecionando medicamento a medicamento, mas depois há de ter um resultado final em que poderá estar eventualmente ordenado de alguma forma, não é? Exato. Não aparece ordenado e é pior. Corre-se o risco de duplicação. Eu posso ter paracetamol 1 grama 7,15 e 23 duplicado mais do que uma vez porque o sistema neste momento não aumenta para essa duplicação. Ok, aquilo é que já tem até mesmo simbologia em cima do medicamento precisamente para dizer que o medicamento está duplicado. É um dos alertas. Exatamente, o isso já existe, essa medicação já está prescrita, tenho certeza que quer avançar e isso alerta, porque às vezes em listas de prescrição muito longas,
ou então feitas por diferentes clínicos, há esse risco, não é, de não terem revisto tudo que está para cima, não estarem a aparecer essa duplicação da... Sim. Isso vai entrar dentro da questão das alarmísticas, mas imagine, a medicação, quando vocês gravam, fica ordenada por princípio ativo, fica ordenada alfabeticamente, só para perceber aqui um bocado. Não, fica ordenada por classificação de medicamento. Imagine soros, aminas soros numa ponta, isso mesmo. No início, aminas vasoativas a seguir, anti-infecciosos a seguir. Portanto, de acordo com a classificação do medicamento, em B-Simple, que é o único que tem uma prescrição minimamente aceitável, de acordo com a classificação do medicamento, é feita a ordenação no fim quando se grava. Sim. É essa a pergunta, não era? Era, exatamente, doutor. É pela ordem de introdução no sistema. O paracetamol, não há, nem sequer alfabeticamente fica ordenado. Fica pela ordem. A dieta é algo que eu nunca me especifico, mas depois tudo o resto é pela ordem de introdução. Certo. Ok. Isto vai bater um bocado com outra questão que tem a ver precisamente com uma simbologia associada, se existia, não é? Ou seja, medicamento a medicamento. Eu já estou também a fazer aqui um paralelo com aquilo que existe em ECO, já a buscar algumas coisas também para perceber depois a ligação. Se medicamento a medicamento, se existe algum tipo de simbologia que representa algo, não é? Ou o medicamento está duplicado, ou existe aqui uma interação entre outro medicamento. Nos medicamentos LASA, doutora Teresa, doutora Margarida, corrijam-me se eu estiver a ter mal, aquela maneira de ortografia de alertar para os medicamentos LASA, ou seja, por maiúsculas, isso já está pré-definido. Está pré-definido, doutor Vitor. Está pré-definido. Aquilo está standardizado com normas internacionais. Sim. Com normas da CGS. Aquilo está fixo. Sim, exatamente. E era isso que eu tinha essa ideia, né? Que tem essa alerta, cá está, para os medicamentos. Não é? Aquilo, de certa forma, a própria alteração dos cabos de log do lettering, no fundo, já identifica que é um LASA. Não há uma simbologia específica. A simbologia que nós precisamos de melhorar, muito por causa também da JCI, é a simbologia do medicamento de alto risco e melhorar a informação do medicamento de alto risco. Sim. Isso é uma melhoria que também teremos que ter, porque efetivamente em termos de LASA, em termos de medicina, nas auditorias que já temos de medicinas, perguntam já a informação do sistema. Atualmente em Glint não temos como parametrizar mais informação. A ficha é limitada. Como disse o Dr. Paulo, a ficha não nos permite parametrizar diluições por serviço ou por área. Nós já temos esse constrangimento, eu já tinha transmitido na nossa sessão, ou seja, uma diluição na pediatria ou na neonatologia não há uma diluição dos cuidados intensivos e nós não temos grandes limitações dentro da ficha do preço como temos atualmente. O que nós temos normalmente também associado ao medicamento é as interações com outros medicamentos prescritos, avisos de doses máximas seguidas, portanto, este tipo de coisas. Sim, isso seria bater aqui um bocadinho também mais à frente com os stop orders, precisamente para perceber se nesses eventos existe mesmo um alerta no momento com eventual justificação se for para continuar com a prescrição. Eu também gostaria de perceber qual é que é o grau de interação dessa forma. Na prescrição em Glint de antimicrobianos está parametrizada a justificação que está previamente parametrizada para a prescrição dos mesmos. Em termos de suspensão automática, ela não está parametrizada para já. Em B-Simple há também essa mesma justificação, mas um bocadinho mais clínica, e enquanto em Glint aquilo é um formulário que fica preenchido e que depois não faz nada, em B-Simple, quando a gente prescreve um antimicrobiano, ele automaticamente
detecta se eu tenho uma infecção ou não nos diagnósticos do doente e se eu quero associar aquele antimicrobiano àquela infecção que está diagnosticada, que tem como diagnóstico, e portanto é discretamente diferente, mas sim, há justificação. Ok. Sim, queria dar aqui um pequeno exemplo. Vamos supor que nós tínhamos definido que a dose máxima era X para um determinado medicamento. Okay? E ao prescrever foi ultrapassada essa dose máxima, mas por algum motivo pretende-se continuar com essa dose máxima. Então, um exemplo, não sei se na prática acho que pode acontecer, ok? Pode. Sim, e aqui a pergunta é, ou seja, vai haver um alerta no momento ou vai haver um alerta quando eu estou a gravar a prescrição no final? E havendo um alerta, eu vou pedir ao médico que justifique, porque fazendo aqui um stop, para que justifique que vai permitir essa continuidade da prescrição com o aumento da dose, ou seja, que está no fundo a prescrever mais do que aquilo que está estipulado como dose máxima. Esta questão aqui, nós já sabemos que aqui os alertas de fatigas, não é tudo que é pop-ups, informações e justificações, também pode criar aqui um problema, não é? Mas por isso é que é uma questão de só se parametrizar aquilo que é essencial. Sempre que é excedida uma dose máxima aconselhada, tem que haver uma justificação. Agora, obviamente, só se parametriza isso para os fármacos em que isso seja especialmente relevante. Tal como vamos querer que haja duração máxima de alguns medicamentos, nomeadamente antibióticos, e que para serem continuados vão ter que requerer justificação, e isso é boa prática. Agora, temos é que limitar este tipo de parametrização àquilo que seja importante de facto, mas isso tem que existir. Um exemplo a B-Simple faz, eu estou-me a lembrar de locais, há uma dose máxima limitada, nós usamos método anestésico, uma espécie de um balão que está a infundir durante 2 dias e nós, para termos a dose suficiente, nós prescrevemos a dose total para os 2 dias, que ultrapassa a dose diária máxima, mas que temos que andar sempre a fazer o override dessa ordem. Ele não nos bloqueia, não fica bloqueado, alerta que estamos a prescrever mais do que a dose máxima diária, mas nós tomamos consciência disso porque temos noção que estamos a fazer uma prescrição para 2 dias e que faz isso, mas o sistema faz esse tipo de alerta e faz esse tipo. Mas é como o Paulo dizia, nós vamos ter que ter stop orders de antibióticos, nós vamos ter que, se calhar, introduzir o tal conhecimento de indicação que tem a janela terapêutica muito restrita, que precisa de doseamento e de tornar quase um automatismo um doseamento de um valproato, de uma fenitoína ao 2º dia de prescrição, ou seja, isso tornar o módulo da medicação estar a interagir com outros módulos, nomeadamente das ordens clínicas para dar e ter, mas temos que fazer dessa maneira. Sim, precisamos depois de identificar muito bem qual o tipo de interação, ou seja, para todo o tipo de alertas que possam vir a existir, quais é que vamos aplicar as justificações ou não, não é? Sim. Muito bem identificado. É definir primeiro o tipo de alertas e depois quais são as categorias ou os tipos de medicamentos. Isso pode ser uma das características quando falamos da caracterização do medicamento. Sabemos que isto é uma necessidade, então há de haver alguns que se tem que caracterizar se está sujeito a este alerta A, B, estou a imaginar, mas este tipo de coisas é o que vamos falar também na caracterização para podermos depois gerir estas regras de negócio. Muito bem. Ok. Pronto, aqui a questão também das perfusões, da prescrição das prescrições, também para perceber um bocado como é que é feito atualmente, não é? Quer em Glint, quer também na B-Simple. Em Glint é muito difícil fazer isto. A Glint tem pouca robustez como software para conseguir ter este tipo. A B-Simple não, é feita desenhada para mesmo estar preparada para volumes de edição, para saber que é muito mais robusta. Sim, na B-Simple nós temos associado a cada medicamento quais é que são, a cada princípio ativo, quais é que são as diluições recomendadas para cada um dos princípios ativos
E depois as diluições em que tipo farmacêuticos, é soro fisiológico, é dextrose em água, o que é. E depois temos pré-parametrizadas diluições standard nas diferentes perfusões ou bolos, a concentração final, portanto, a ficha do medicamento tem a concentração da ampola, imaginem, e depois temos com a diluição a concentração final. E depois é feita, é adaptada ao medicamento, se é microgramas por quilo, se é microgramas por minuto, se é miligramas quilo-hora, se é miligramas por minuto, se é unidades, portanto, todas essas contas são feitas automaticamente pelo sistema. Ao pôr a concentração final, o peso do doente, imagine, tem um campo de observações que normalmente está populado com a ficha do medicamento, quais é que são as doses recomendadas, seja por quilo, seja em bolo, seja o que for. Portanto, toda a ficha em B-Simple do medicamento tem tudo isto previsto. Portanto, para cada medicamento, imagine, adrenalina, eu posso fazer um bolus, em caso de reanimação, posso fazer uma perfusão. Essa perfusão pode ser ou em microgramas por minuto, ou em microgramas quilo-minuto, ou whatever. Portanto, toda a ficha do medicamento já tem isto. E é o próprio programa que faz as contas do CC-hora em que aquela diluição fica a correr, adaptado ao doente. Sim, já tudo nas prescrições, as perfusões dá também para fazer compostos, ou seja, na mesma diluição, a perfusão está a fazer 2 fármacos, isso também se reflete logo na prescrição? Okay. Temos em B-Simple parametrizado uma coisa que se chama soro composto, em que se pode pôr vários princípios ativos e depois fazer a perfusão. Sim. Ok. Não, sim, é algo comum. Eu sei intensivos, eu chamo-lhe os compostos, mas basicamente é isso. Mas são mesmo compostos. Ok. Sim, mas fora dos intensivos, deixa-me só dizer aqui uma nota que tem a ver com a pediatria, que é um bocadinho a minha área. Na pediatria isto também é frequente em contexto de internamento não de intensivos. E em doentes adultos também se fazem soros compostos, correções de potássio, etc. Mas na pediatria e neonatologia, não só intensivos, também se faz soros compostos. Sim, e é muito importante cada medicamento conseguir, através da idade do doente, as parametrizações serem diferentes, porque o tipo de dose em pediatria é completamente diferente dos adultos. Portanto, consoante a idade do doente, as sugestões do sistema para a perfusão são diferentes de adulto para pediatria. É importante ter isso em consideração na parametrização. Na ficha médica, exatamente. Certo. Ok, passando aqui para outro ponto está relacionado com a prescrição não medicamentosa. Okay? Para perceber, para além da prescrição do medicamento, que outro tipo de prescrição é que pode ser feita. Eu sei que em GLINT existe o conceito de prescrição não medicamentosa, que depois acaba por interagir com a área de enfermagem. Aqui é onde a diferença entre as duas prescrições internas que temos, GLINT versus B-Simple, é abissal, porque em GLINT a prescrição não medicamentosa é um ícone que existe uma grelha de linhas para se introduzir texto à mão. Há uma multiplicidade de prescrições não medicamentosas que são feitas, retirar algália, mobilizar doente, ou seja, aquilo basicamente é uma caixa que abre com uma série de linhas que podem ser editadas em texto livre. Na B-Simple, essa prescrição está estruturada, a prescrição não medicamentosa está estruturada por procedimentos, por atitudes, por uma série de cuidados, está muito mais estruturada, muito mais estabilizada e uniformizada e passível de ser agrupada, de se queremos criar um protocolo de profilaxia do tromboembolismo venoso que inclui enoxaparina e compressão de nós intermitente, e isso agrupa medicamento com não medicamentos, com atitudes, ou seja, isso é muito mais robusto, uma vez mais, o módulo interno da B-Simple do que da GLINT. Então, parece uma lista com uma grelha de coisas a redigir lá. Certo. Neste momento, o ECOS neste momento não tem esta componente da não medicamentosa. Está completamente focado para o medicamento. Mas é crucial. Então, mesmo com
codificação depois com a prática de enfermagem, com a CIP, para conseguir codificar tudo. E essa taxonomia que existe na Glint, desculpem, na B-Simple, a taxonomia que existe na B-Simple está estruturada. Sim. Vítor, o que nós temos... Sim. Sim, eu estava a dizer, desculpa, só que nós já tínhamos falado disso até na questão da enfermagem, no módulo quando nós estivemos só da enfermagem. Nós chamamos do nosso lado atitudes terapêuticas, em que nós, no fundo, convertemos as vossas prescrições num item que depois tem um conjunto de intervenções associadas, não é? Imaginem, quando pedem para algaliar um doente, nós transcrevemos para o nosso lado uma atitude terapêutica que se chama algaliação e que depois tem o inserir a algália, trocar a algália, o retirar a algália, um conjunto de coisas associadas. E essa lista devia ser única, ou seja, de maneira que quando vocês a prescrevessem do vosso lado, nós não tivéssemos que fazer a transcrição, apenas ativar as intervenções que lhe davam resposta. Sim. Em B-Simple, quando nós prescrevemos isso, sim. Em B-Simple, quando prescrevemos isso, automaticamente ele sugere as atitudes de enfermagem associadas a cada dispositivo, a cada prescrição não medicamentosa. Isso já está previsto em B-Simple. Nós pomos, imagina, catéter venoso central, o enfermeiro, ao tomar conhecimento daquilo, já tem uma sugestão das atitudes de vigilância a ter perante isso. Isso já está parametrizado assim em B-Simple. Sim. Com base mas em Glint não. Valor. Pois, não, isso é o que faz sentido, mas em Glint não obriga a transcrição e depois não falamos a mesma linguagem. E quando queremos depois dar dados para a vigilância epidemiológica, nomeadamente diferenças associadas aos dispositivos, por exemplo, ele vai ter que beber a sítios diferentes e não é eficiente a data de hoje, como está. Portanto, eu acho que esse caminho, como está em Simple, parece-me também para o nosso lado mais desejável. Certo, ok. Imagino que, pronto, todo esse conhecimento, depois podemos ver se é transversal ou não, mas já está modelado, já existe um bocadinho essa lógica de uma coisa converter na outra, ao menos seria bom depois vermos o que é que está e o que é que se pode reaproveitar, porque assim depois pode facilitar o caminho. Sim, mas eu já tenho esta área muito bem trabalhada, mas em Glint não. Sim, em Glint é manual, não é? É o enfermeiro que faz a computação. É manual e depois é em texto livre do lado médico, não é? O que é estes não tipos de intervenções? A não é codificada. É um texto livre, é o que eu estava a dizer, é uma lista Ok. Nem é um bloco de notas, algalia doente. Eu pensei que havia uma lista de intervenções interdependentes que o médico prescrevia, depois não estaria na linguagem, mas e depois aí traduzia. Mas já percebi que é texto livre, já percebi. É texto livre, Por linhas Não, já agora, se me permitem, eu como eu conheço, mas não é bem assim. Porque isso tudo tem a ver com as configurações que são feitas, porque eu sei que há forma de ligar com as intervenções de enfermagem. Se calhar, provavelmente, nunca fizeram foi essa configuração. E tem um simples texto livre. Okay? Sim. Okay. Pronto, mas esse trabalho é importante. Várias listas. Não sei. Eu tenho a ideia que tem várias listas, mesmo nas prescrições pré-definidas, dá para colocar logo à partida as várias que os médicos pretendem. Agora, não sei como é que vai as coisas de enfermagem, mas há uma lista de prescrições não medicamentosas. Sim, consegue-se fazer uma prescrição pré-definida que englobe prescrição medicamentosa e não medicamentosa. Sim, isso é verdade. Sim. Mas a edição é um texto livre, é uma lista de texto livre. Sim, depois não é dinâmico. Nunca ninguém configurou a lista, é o que o Nuno estava a referir. Mas é a realidade. Depois não é dinâmico com o plano de enfermagem. Sim, essa interligação não sei se existe ou não, mas já percebi que em B-Simple existe essa capacidade de reconversão. Sim. E vocês gostam disso, e num sistema mais tradicional podíamos dizer, há uma intervenção interdependente, o médico prescreveu e fica no plano de trabalhos do enfermeiro. Poderá não estar modelada como gosta, mas pelo menos haveria alguma coisa estruturada. Aqui já percebi. Mas, ok. Nuno, força. Ok. Pronto.
Sim, A sim. dieta, desculpem, não sei se o Vitor falou, não é preciso, que a rede está um bocadinho fraca em momentos. A questão da dieta. Já vamos falar aqui das dietas. Ok. Sim. Eu tentei apanhar aqui um bocado para... Desculpem lá, já está um bocado mais longa a discussão, que eu penso que tínhamos definido era até às 11, não é? Peço desculpa. Sim, mas alteramos até às 11h30 em termos de agenda, se ninguém se está a queixar. Sim, mas pronto, temos mais meia hora, temos mais 10 minutos, se conseguimos. Às 11h30 temos que sair para outra. Está bem. Ok, então vamos. Mas é muito rápido, é só perceber o que é que existe ou não. Pronto, eu coloquei aqui um outro ponto, que é pesquisa com base em histórico, porque eu sei que existe este conceito, não sei como é que é Invincible, também era também para perceber se isto realmente é útil ou não, que é, de facto, eu estar a aproveitar prescrições anteriores para fazer uma nova prescrição. No fundo, é quase como um auxílio, não é? De memória. Não sei se isto também pode trazer erros, não é? Eu não isto sei. Para nós, em B-Simple, só está parametrizado se o doente é readmitido com menos de 48 horas. Isto é, tudo o que seja mais do que isso é como se não... Quer dizer, dá sempre para consultar o histórico, óbvio, mas ele não sugere nada. Se o doente é readmitido... É do doente ou é do utilizador? Desculpa? A minha pergunta é esta: prescrição com base em histórico do doente ou em histórico do utilizador, do prescritor? Do doente. Do doente. Pronto, em B-Simple é assim, é com menos de 48 horas de readmissão, ele sugere a medicação. Imagine, connosco acontece doentes que vão fazer coronariografia e depois voltam, estão 24 horas fora, ele automaticamente sugere aquela última prescrição, mas que tem que ser validada à mesma. Mais do que isso, acho que é difícil, é complicado em termos de segurança. Ok. Mas aí é num evento preciso, é readmissão. Sim. Ok. Sim, faz sentido. Aqui outra questão tem a ver com o bloqueio entre utilizadores, não é? Portanto, aqui a pergunta é: eu estou a prescrever, o médico A está a prescrever um determinado doente, o médico B não pode entrar nessa prescrição. O médico A está a prescrever, o enfermeiro não pode ter nenhuma ação sobre, ou seja, em termos de registro terapêutico, não pode ter uma ação naquele momento, porque o médico está a fazer uma alteração, pode impactar, não é? Queria perceber um bocado se existe esse conceito, não é? Ou se vamos caminhar para lá. Porque... Esse é um conceito difícil que já existiu. O que é que acontece? Se acontecer, por exemplo, o enfermeiro deixar o computador aberto no plano de trabalho, se isso impedir o médico de prescrever, vai dar asneira. Portanto, o que está parametrizado atualmente nas descobertas é: se o médico vai prescrever e aquilo está aberto por outro utilizador, o médico pode forçar o logout do outro utilizador para poder prescrever, que é justamente para não haver prescrições bloqueadas durante horas a fio. O outro utilizador recebe uma mensagem que o médico ou que o utilizador X está a interagir com a prescrição, mas não impede, dá para fazer cair e receber um alerta à pessoa que tem aquilo aberto, que outra pessoa está a interagir com o sistema naquele modo. E é prescrição, ou seja, nunca é relação com a administração, imagino. Prescrição. O problema de Glint é que o módulo de administração do enfermeiro bloqueia a prescrição do médico. Não é um problema, eu acho que é um conceito aceitável. Sim. Agora, a solução é fazer cair, porque se for por engano, que tenha ficado aberto inadvertidamente, cai e pronto. Se o enfermeiro quiser interagir, automaticamente está a ver que naquele momento está a haver uma modificação terapêutica e, portanto, não vai administrar nada. Muitas vezes as administrações, a não ser que sejam urgentes, são feitas para o próximo ciclo de administração, mas tudo bem, vocês é que definem depois as regras de negócio, assim. Os hospitais estão abertos 24 horas por dia. Portanto, apesar de nós nos organizarmos no início do turno a preparar a medicação para um determinado doente, se antes de administrar houver uma indicação para suspensão, imagina um doente que teve uma hemorragia e que tem uma heparina prescrita, ela pode estar no carrinho preparada para administrar, mas se ela parar, não é boa prática administrar depois de saber que ele tem uma hemorragia. Portanto, esta interação vai ter que ser contínua. Sim. Ok.
Então, é muito frequente. Não conseguimos fazer uma prescrição porque está bloqueada porque alguém se esqueceu do computador aberto, é daquelas pequenas dores. Sim. Exatamente. Isso, os telefonemas, sem enfermeira, saia do doente, faz favor. Qual é que é o impacto da prescrição versus registro terapêutico? Para perceber muito bem aqui as limitações que temos que pôr. Muito bem. Outro ponto era, muito rápido, para perceber se faz sentido ou não haver aqui algum tipo de informação de estoque no momento em que o médico está a prescrever. Eu acho que, na minha opinião, acho que não, mas pronto. Mas é só questionar se existe essa informação. A ver qual é a forma de notificação entre as várias áreas, ou seja, se o médico recebe informação no momento da validação da parte da farmácia, se o médico recebe algum tipo de notificação, se o médico também vai enviar informação para a área de enfermagem, sob forma de notificação, está a perceber aqui o cruzamento desta informação e se existe? Eu sei que em Glint essas notificações existem, farmácia para o médico, isso é frequente, e isso existe. Eu por acaso não sei se existe para B-Simple, pelo menos nunca experimentei ser notificado via B-Simple pela farmácia, não sei se isso existe. Existe essa possibilidade em B-Simple, que é uma coisa parametrizável, inclusivamente em determinada altura havia alertas cada vez que a prescrição era confirmada pela farmácia, o que era um pesadelo, e, portanto, é uma coisa parametrizável. Os enfermeiros, em B-Simple, assim que o enfermeiro entra no plano de trabalho e que há uma modificação, aparece uma sinalética no plano de trabalho que tem aquele medicamento ou alterado ou de novo. Okay. Sim, em Glint também aparece, antes de entrarmos no doente, ele tem uma sinaléticazinha que avisa que houve alterações terapêuticas, alterações à prescrição. E depois ainda conseguimos também consultar de uma forma pouco ágil, mas conseguimos consultar que houve validação. Isso é um requisito, inclusive, a JCI, ou seja, no momento da administração, do ponto de vista de segurança, é conveniente saber que houve uma validação pelo farmacêutico daquela prescrição. E em Glint nós já conseguimos. Confesso que em B-Simple, Paulo, não sei se o enfermeiro consegue ver se ele foi ou não foi validado pelo farmacêutico. É parametrizável, eu penso nas descobertas, que é o único sítio que eu conheço, não está ativo, porque de facto aquilo era muito intrusivo a forma que escolheram de notificação, mas existe essa possibilidade e é parametrizável. A forma de notificação é que não estava mais simpática e acabava atrapalhando mais. Em Cascais também não está ativo. Saber se ela está validada ou não? Sim. No B-Simple. É B-Simple, exato. Ok. Pois, mas isso é um requisito importante depois para o TUGI, péssimo e Nuno, por causa das questões da segurança do medicamento e das acreditações. Para além de que nós também, no Porto, à custa do processo da JCI, a farmácia criou, e eu acredito que tenha sido só para o Porto, quando os enfermeiros entram no plano de trabalho, que agrega a terapêutica e as outras intervenções de enfermagem, recebe uma mensagem, tipo um pop-up, é um ecrã, em que avisa dos medicamentos de alerta, portanto, aquela sinalética no próprio medicamento, como não está, ele gerou-se um ecrã em que avisa quais são daqueles medicamentos que estão prescritos, os medicamentos de alerta máximo, eventuais notas que o farmacêutico queira fazer adicionalmente à prescrição. Nós também recebemos sempre que entramos no plano de trabalho, recebemos sempre essa informação. Ok. Foi uma forma de contornar. Sim, foi uma forma de contornar esta necessidade de comunicação da farmácia com a enfermagem do processo de administração terapêutica. É um pop-up que é lançado, vocês visualizam, fecham e... Sim, cria alguma fadiga, é verdade, tenho a dizer, porque como está sempre, do ponto de vista de processo, se eu, enfermeira, for consultar o meu plano, na prática eu vou dizer que acho que não funciona, porque do ponto de vista do processo, nem sempre as pessoas utilizam esta metodologia de ir abrir o plano de trabalho, preparar a medicação à frente do computador, e por isso esse alerta na prática não funciona, porque normalmente as pessoas só utilizam o computador para ir fazer o registro já depois de ter administrado.
Certo. É que vocês querem um ciclo fechado para garantir que no momento da administração têm as informações relevantes, e por isso é que também querem avançar para isso, porque aí resolve, mas correto. O grande problema dessa é o processo versus o como dizemos o sistema e o processo real. Sim, nós no Porto conseguimos também ultrapassar, porque nós tivemos um projeto piloto e temos uma solução de mobilidade da Glint, e portanto o enfermeiro tem um tablet e consegue fazer essa à cabeceira do doente, e isso na prática desse processo funciona. Nas restantes unidades, onde isto não acontece, e a consulta do plano de trabalho informático é posterior habitualmente à administração. Sim. E então gera ali alguma a utilidade dessa informação e desses top-ups, podemos depois pensar. Sim. Okay. Pronto, então só para finalizar, que já estamos a 11h30, muito rápido, para perceber aqui um bocado, havia aqui outros pontos, mas acho que estes são os mais importantes. A parte da prescrição da dieta. O que eu percebi, o sistema de diet não vai ser Ecos, não é? Vai haver aqui um outro sistema, não sei se vai se manter o mesmo ou se vão adquirir um outro. Não, vai ser uma nova aquisição. Ok. Vamos adquirir outro, no entanto, os pedidos, ou seja... As prescrições não vão ser no Ecos? Vão ser no Ecos. Sim. Ou seja, a prescrição. Muito bem, ou seja, o médico vai prescrever uma dieta com base numa configuração que vai existir no novo sistema, não é? Isso depois vai haver aqui uma interação, não é? Certo. Liga a vossa prescrição com o software de dietas que vamos adquirir. Isso já está mais ou menos... desculpa, não força. Depois perguntas o que vais dizer, que é importante. Mas a pergunta é, mas o dietista nunca vai entrar dentro de uma área específica da prescrição, certo? A data 2 entra. A data de hoje entra nisso, vamos ter depois que ver, mas à partida eu diria que o dietista iria só aceder àquele que vai ser o módulo que nós vamos adquirir. O dietista vai ter que aceder ao processo clínico do doente para fazer a avaliação e vai aceder em modo consulta à prescrição. Sim. Depois vai ter um módulo próprio para a prescrição da dietética. Eu diria que é assim que vamos ter que mencionar. No limite, que não é que está, que não é como está, não é? Que não é de todo o que está. No limite, certo. No limite, aquilo que se pode fazer é ter um link no módulo de dietas que remete ao processo clínico do doente. Sim, isso é ver. Presta-me agora a tua questão. Não. Como é que está o processo de seleção deste módulo? Porque eu comecei-me com... Ainda não lançámos RFP, preste-me. Ok. Eu vou dizer sempre valha-me Deus, porque me preocupo que isto vai ser tudo importante para o arranque, como devem imaginar, e a minha preocupação é não haver muitos atrasos nestas escolhas, que depois, porque nós vamos estar no momento, já estamos, se calhar, bastante avançados em testes e estão a cair soluções que é preciso rever. Bem, mas isso depois a gente falará. Obrigado. Muito bem, obrigado. Temos que apressar mesmo, porque temos que entrar noutra. Ok, não, mas tudo bem. E a última é a parentérica, basicamente. Pronto. Sim, a parte da parentérica, depois também vamos ter que esmiuçar aqui um bocadinho mais. A ideia também era perceber um bocado por área, perceber também aqui as grandes diferenças. Já percebemos que vai haver aqui grandes diferenças na parte do CI, obviamente, não é? E era só aqui alguma questão, sim, eventualmente do bloco, sim. E a parte da gravação final, porque o que existe no Ecos é um conceito de eu entro na prescrição, faço todo o registro da prescrição, mas depois antes de gravar vou ter que me autenticar novamente. Okay? Uma assinatura daquilo que ou seja, vou adicionando aquilo, vou fazendo uma revisão da terapêutica e no fim assim digo, olha, o plano terapêutico está bom, em vez de ser um bocado esse conceito. Sim. E existe também aqui o conceito de prescrição pendente, à espera, ou seja, o médico consegue visualizar se uma prescrição está pendente. Por exemplo, vamos supor que o médico, o doente faz uma transferência de serviço, ok? A prescrição que estava ativa naquele momento vai ficar pendente para haver uma revisão terapêutica. Okay? Existe também esse conceito. Mas veremos mais à frente, está bem? Ok, vá, então, muito obrigado. Já temos Obrigado. Já temos os participantes. Muito obrigado. Então vá, até já. Obrigado a todos. Já temos 10
temos uma conversa de meia hora para ver os restantes temas. Está bem, ok. Bem? Obrigada. Até já, obrigado. Até já.